Hoje voltamos a falar sobre ministérios. É a terceira aula dessa série. Logicamente que são uma série já de várias aulas, mas essa é a terceira aula. E nós vamos falar hoje sobre descobrir o meu ministério. Como eu posso descobrir o meu ministério? Então, a primeira coisa é que nós devemos examinar as nossas origens. Então, há um texto lá em Romanos que diz assim: e sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E um outro texto em Filipenses diz assim: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Filipenses capítulo 1, verso 12, né? Então, nós precisamos, primeira coisa, examinar a nossa origem. E um dos fatores maior de importância que determina o nosso ministério na igreja, o nosso serviço, é a respeito das nossas experiências passadas. Então, as experiências passadas que eu já tive, elas vão impactar no meu ministério atual. Então, grandes experiências que eu já tive, ou você já teve, elas serão usadas, né, para você ajudar pessoas. Como eu já falei na aula anterior, um pouco sobre isso. Então, se você, por exemplo, foi uma pessoa que foi criada no orfanato, alguma coisa semelhante, então você vai criar alguma maneira de ajudar crianças, né, que passou pela mesma situação que você. Por quê? Porque Deus nunca desvaloriza uma dor. Então Deus nunca desvaloriza uma dor. Então uma dor pode ser o ponto de partida de um ministério. Muitas pessoas criam ONGs, criam associações depois de uma dor muito grande, depois de um sequestro, às vezes da família, dos filhos, ou alguém que sofreu um acidente, por exemplo, né, grave. Eu conheço um amigo meu, e um americano, que ele tinha um filho, infelizmente veio a óbito de leucemia. Ele morava aqui em Campinas, chamava Steven. O que ele fez? Com a dor que ele tinha, ele realizou um trabalho, ele criou uma entidade para receber pessoas do Brasil inteiro que tinha crianças com leucemia, que seriam tratados aqui em Campinas, né, nos hospitais, principalmente no Boldrini, e ele criou uma casa acolhedora. E nós fizemos até parte, ajudamos, né, essa casa funcional até hoje. Então a dor da partida do filho dele, ele cria uma nova perspectiva de vida para ele. Então Deus quer que você ministre às pessoas, e essas pessoas que estão passando por você, né? 2 Coríntios capítulo 1, verso 3 a 4, diz: bendito seja o Deus e Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também possamos consolarem os que estiverem em alguma tribulação. Percebe? Então você é consolado e transmite o consolo. Então Deus nunca vai desvalorizar uma dor. Agora Deus vai usar suas habilidades, né, para você no serviço da igreja, no serviço dele. Em Êxodo capítulo 21, verso 1 a 5 diz: depois disse o Senhor a Moisés: eis que tenho chamado por nome Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, no tocante à sabedoria, ao entendimento, à ciência e todo ofício, para inventar obras artísticas e trabalhar o ouro em prata e bronze, em lavramento de pedras, para engastar e entalhadura de madeira, a fim de trabalhar com todo ofício. Então, Deus colocou essas pessoas e deu para eles uma coisa muito importante, que eram habilidades para eles exercerem. E essas habilidades foi dada por Deus para que eles pudessem construir, né, a arca do concerto e fazer conforme o Senhor queria.
Então, uma das desculpas que as pessoas têm mais em comum para não se envolver no trabalho da igreja, no ministério, as pessoas dizem assim: eu não tenho nada para oferecer, eu não sei fazer nada, eu não consigo entender ou a vontade de Deus. Mas nós temos aí 5 ideias erradas sobre habilidades e talentos. Então, 5 ideias erradas sobre habilidades e talentos. Então, quais são essas 5 ideias erradas? Primeiro, vamos lá. As pessoas não nascem com habilidades, todas têm que ser aprendidas. Então as pessoas não nascem com habilidades, todas têm que ser aprendidas. Bom, isso simplesmente não é verdade. Há várias habilidades que parecem ser congênitas ou são desenvolvidas muito cedo na infância. Quando as pessoas dizem, quando as pessoas dizem, no caso, né? Olha, ele parece ter um talento natural, né? E provavelmente está falando a verdade. Nossa, aquela criança tem alguma coisa inata. Já viu? Esse menino vai ser um pastor, ao jeito dele pregar, já de falar. Esse menino vai ser um ministro de música. Esse tem o dom de cuidador ou cuidadora. Então, as pessoas já nascem com algumas habilidades. Todas têm habilidades, né? E as habilidades que devem ser aprendidas são primariamente na escola. Então, as pessoas dizem isso, né? Você precisa aprender na escola. Na verdade, algumas de suas habilidades básicas, habilidades começam quando o pai e a mãe, já com a criança pequena, e percebe, né? Por exemplo, lá em casa tem um piano. E eu vejo lá que os meus netos já vão lá no piano e pam, 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 pam. Eu já vejo assim que o mais velho já tem uma habilidade de até inventar algum tipo de música, sem ainda conhecer a música, não é? Bom, então, né? 5 ideias erradas. A primeira ideia errada: as pessoas não nascem com habilidades. Isso não é verdade. As habilidades que devem ser aprendidas são primeiramente na escola, também não é verdade. E a terceira: se você tem certas habilidades, tem consciência delas. Você pode até estar usando alguns talentos sobre o qual não tenha o menor conhecimento ou consciência dele. Às vezes você tem algumas habilidades que você nem percebe que tem, né? Então isso também não é verdade. A quarta: habilidades profissionais que tenho são algo diferente das habilidades a serem usadas na igreja. Isso também não é verdade, não é? Se você é um bom contador, né, você pode usar a sua contabilidade na igreja. Se você é uma pessoa que trabalha com ação social, você pode ser usado com a igreja. Então, assim, se você trabalha na área de uma empresa de limpeza, você pode usar na igreja. Se você é um professor lá no seu trabalho, então a gente pode perfeitamente casar a habilidade que você tem fora do contexto eclesiológico com a habilidade que você possa usar dentro do contexto da igreja. E a quinta: a maioria das pessoas possui apenas algumas poucas habilidades, né? Então, as pessoas têm poucas habilidades. Então, assim, há um estudo que prova que as pessoas têm entre 500 a 700 habilidades. Então, nós somos muito hábeis, para a gente fazer muita coisa. Você, por exemplo, você pode tirar a carta de carro em 1 mês, 2 meses, 3, você pode aprender a dirigir e dirigir muito bem. Mas você tem toda a percepção mental de brecar, né? Você não faz nenhum cálculo para você brecar. Vou brecar, tem 150 metros, aí você pega uma calculadora, né? Com quanto que eu vou brecar? Não. A sua mente é capaz, ela é hábil para ela saber calcular a distância, isso sem você saber, sem você pensar. Mas quando hoje, por exemplo, eles estão fazendo carros que vão dirigir sozinhos, né?
nos Estados Unidos, por exemplo, a Google, fazem mais ou menos de 5 a 7 anos que eles estão com pessoas sentadas nos carros, calculando, somando, e eles vão, eles vêm, eles entram, eles saem, eles vão para a rua, fazendo assim, bilhões de cálculos, milhares e milhares e milíades de cálculos, para que o carro possa dirigir sozinho, parar sozinho, ver, né, olhar para um lado, olhar para o outro. Então percebe como você é habilidoso. Você anda numa bicicleta, né, aí não precisa muita coisa. Então a gente tem pelo menos de 500 a 700 habilidades. Mas o que a Bíblia diz sobre dons espirituais? Então, logicamente, aqui é uma visão condensada para você, né? E no 1 Coríntios 12:1 diz: ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. Então, essa é uma pergunta que a igreja primitiva lá de Coríntios, ela vai para Paulo e diz para Paulo, né? Paulo, me explica aí sobre esse negócio de dons. A igreja está numa briga lascada lá com dons. Eles estão brigando porque um fala línguas, outro não tem interpretação. E aquela situação dentro da eclesiologia primitiva da igreja. A igreja está muito confusa, né? Com todos os dons que eles têm ali. Pregação, profecia, os salmos, os hinos e tantos dons. E aí Paulo então escreve para eles essa carta de Coríntios, né? Então podemos pensar aqui em 10 verdades sobre dons espirituais. E uma delas é que somente os crentes possuem dons espirituais. Você está vendo aí, os textos, eles estão aí no PowerPoint que você está vendo, né? Então, 1 Coríntios capítulo 2:14. Então, essa é uma verdade. Dons espirituais, somente os cristãos, os crentes salvos é que têm esses dons. Todo ser humano, preste bem atenção nisso, é criado à imagem e semelhança de Deus. Então, se todo ser humano é criado à imagem e à semelhança de Deus, então todo ser humano, ele tem assim, lampejos de Deus na criação. Então o ser humano cria, né? Olha aí, você tá me vendo aí, foi criado aqui uma imagem, foi criado todo um sistema para chegar em você. O ser humano, por mais ruim que seja, a pessoa mais ruim talvez, ela pode amar, porque Deus ama. Pode ser bondosa. Então nós temos todos esses atributos, né, de Deus, mas dons espirituais, somente aqueles que são salvos para ministrá-los na igreja de Jesus Cristo. Todo crente possui pelo menos um dom, 1 Coríntios 7:7. Ninguém pode dizer que não tem nenhum dom, não é? Outra coisa, ninguém recebe todos os dons, 1 Coríntios 12, 27 e 30. Então logo, pelo menos um você tem, e logo você não vai ter todos os dons espirituais. E o mesmo dom não é dado a todos, lá em 1 Coríntios 12, 29 e 30. Então o maior dom que você tem é o dom do Espírito Santo, quando você recebe Jesus como seu Senhor, Salvador. Se você ainda não fez, deve fazê-lo, porque você vai encontrar paz, vai encontrar salvação. E você é carimbado, né, nessa promessa divina. O quinto, os dons espirituais não nos são dados por merecimento, em Efésios 4:7. Então ninguém recebe nenhum dom por merecimento. Eu mereço, né, os dons espirituais. Não, Deus distribui conforme Ele quer. Durante muitos anos eu orei, pedi a Deus, Senhor, me dá um dom, fiquei orando, e eu não entendia muito bem. E eu até cheguei a dizer, Senhor, mas eu mereço para fazer esse dom, para fazer a Tua palavra crescer e tal, etc. Mas o dom quem dá é Deus. E às vezes Ele te dá um dom de ensino, Ele te dá um dom de conhecimento, não te dá um dom de pregação.
Então esse é um grande problema que a gente enfrenta nos dias de hoje, que às vezes uma pessoa ela tem um dom de pastoreio maravilhoso, é um bom pastor, né? Cuida das pessoas, é uma pessoa que é amável, mas ele não é um excelente pregador, porque o dom dele não é isso. E a Bíblia fala bem claro, né? Paulo não era um grande pregador, mas quem era o grande pregador? Era Apolo. Então Apolo era o cara que 10, né? Era o coach da época. Mas Paulo não. Paulo era um cara que ensinava a doutrina, um cara de casa em casa. E às vezes nós achamos e queremos enquadrar todas as pessoas assim. E isso às vezes sofre, né? Você talvez, eu quero dar uma palavra para você. Às vezes o teu pastor lá é um excelente pastor, né? Vamos falar do seu pastor às vezes, né? Porque eu sou pastor e é uma pessoa que cuida da igreja, mas ele talvez não seja um grande mestre de ensino. Aí você começa a questionar, a comparar, né? Às vezes, lá na sua igreja, você tem alguém que é muito hábil, né? Para fazer certas coisas, mas outras não. Então, Deus, ele usa conforme Ele quer, né? Não por merecimento. Então, o Espírito Santo é que decide qual o nosso dom. 1 Coríntios 12, 11. Então, uns Ele chamou para apóstolos, outros para profetas, outros para pregadores, outros para milagres, interpretação de línguas, dom de línguas, socorro, e nossa, e tantos outros, né, que tem aí. Os dons que não são dados, os dons que não são dados, eles são permanentes, em Romanos 11, 29. Então, você recebe um dom, você vai ter ele para sempre. A não ser que você não esteja em comunhão com Deus, né? Você deixa de exercer a sua vida devocional, e ele fica lá guardadinho, né? Precisamos desenvolver os dons que Deus nos dá. 1 Timóteo 4,14, né? Paulo fala muito isso a Timóteo: desenvolva, né, o teu ministério, desenvolva o dom que foi dado a ti, seja um evangelista. Tudo Paulo fala isso a Timóteo. Então essa ideia de desenvolver é a ideia de você fazer aquilo que você tem melhorar, crescer, colocar para fora, abençoar outras pessoas. Então, precisamos desenvolver os nossos dons, né? Como Paulo disse para Timóteo, né? Desenvolva o seu talento, desenvolva os seus dons, seja um evangelista, desenvolva o dom que você recebeu. Então você pode, de uma forma geral, ter um dom, mas não desenvolvê-lo. Você pode não fazer com que ele cresça, não venha fazer parte. Você pode assim usar ele pequenininho, né? Com coisas pequenas, mas você pode fazer dele um dom extraordinário. Então, o desenvolver. Agora, esse desenvolver, você precisa, além daquilo que Deus já te deu. Então, por exemplo, você é um cara que tem um bom conhecimento, você aprende língua fácil, né? Então, mas você precisa desenvolver. Então, eu quero ser um intérprete da Bíblia. Então, você vai ter que estudar mais, aproveitando aquilo que Deus já te deu. É pecado desperdiçar os dons que Deus nos dá. Em 1 Coríntios 4, de 1 a 2 e Mateus 25, 14, 39, né? Conta a parábola aqui que Jesus fala. Então, se você desperdiçar esse dom, né, é pecado. Então, a Bíblia fala aqui que um recebeu um talento, o outro recebeu 3, outro 5. Aquele que recebeu um enfiou na terra, escondeu. Né, ficou com medo. O senhor é bravo, vai cobrar de mim, então é melhor guardar. O que recebeu 2, multiplicou. O que recebeu lá, o outro também, multiplicou. Então, o que recebeu 5 ficou 10 talentos, né? Então, o que acontece? Quando o dono voltou, e esse dono seria Jesus, né? Ele chega para o servo: cadê o meu talento? Tá aqui. Eu guardei, eu fiquei guardadinho. O senhor falou: mau servo fiel, pá! Dá para o outro que tinha 5 lá, que virou em 10, você vai ficar sem nada. E ainda, a Bíblia diz, né? Você vai ficar para um lugar de tormento lá. Então a ideia é de que
nem é uma ideia de salvação, mas é uma ideia de que você que recebeu, você não pode desperdiçar, Deus vai te cobrar. Né? Deus vai cobrar aquilo que Deus te deu e você não usou. Então isso é ponto pacífico, né? E usando nossos dons, glorifico a Deus e cresço espiritualmente. Então quando você usa os seus dons, você vai crescer. Então olha, uma coisa simples, por exemplo, eu mesmo já tenho tantos anos de ministério, mas quando eu pego pessoas para dar estudo bíblico, o estudo mais simples que tem, Evangelho de João, rapaz, meu irmão, é 10. Porque a mente minha trabalha, eu ensino a pessoa, eu vou em pontos que às vezes eu nem me lembro, o Espírito Santo vai me trazendo à memória muitos assuntos, né, e experiências, e eu vou trazendo para aquela pessoa. Então eu, primeiro, segundo, terceiro, quarta lição, eu já cresci espiritualmente e aquela pessoa também. Então, quero te fazer uma pergunta, você que está aí me ouvindo. Talvez você esteja até sentado aí na sua casa, né? Num sofazinho bem gostoso. Você tem usado desse talento que Deus deu para você, de multiplicar a sementeira? Você deveria pensar nisso, né? Escolhe alguém aí, um amigo seu. Nós temos aí muitos estudos bíblicos. Aqui na nossa convenção, nós temos os estudos de João, né? E é muito bom você começar lá no seu trabalho, na sua família. Começa lá. Antigamente nós chamávamos de grupos caseiros, não é? Estudos nos lares, mas de qualquer forma não importa. Importa que você possa usar os seus talentos lá e deixar para lá. Não deixar para lá, mas usá-los, né? Para que eles possam glorificar a Deus. Bom, o propósito dos dons espirituais. Os dons não são para o meu benefício, mas para os outros, né? E cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito para proveito comum, servindo uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4,10. Então o dom foi dado para você servir, e eles são para produzir maturidade e estabilidade na igreja. Então, para a gente estar encerrando, né, essa primeira aula, aliás, né, essa terceira aula desse ponto, então, um texto lá de Efésios, capítulo 4, 11, 16, diz assim: Ele deu um para apóstolos, outros para profetas, outros como evangelistas e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus. Olha aí, que explicação extraordinária, né? Ao estado de homem feito à medida de estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos meninos inconstantes levados ao redor por vento de doutrina. Então, e no final diz assim: cresçamos em tudo naquele que é o cabeça em Cristo, no qual o corpo inteiro, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então, só dentro da igreja é que nós vamos ter esse processo de crescimento. Então, você pode usar os seus dons, de uma forma geral, fora da igreja também. Mas é dentro da comunidade que Jesus fez, Jesus criou, que você pode até não aceitar, não é? Mas é nesse local que nós desenvolvemos nossos dons e talentos. Eu tenho aqui na igreja uma moça, ela se chama Daiane. E tem outras pessoas também, né? Tem o Edson, tem Moraes, mas especificamente a Daiane. Ela montou aqui um projeto. Do que ela gosta? De vôlei. E ela falou assim: bom, eu vou evangelizar através do vôlei. E começou a trazer as meninas, né? São meninas de 12, 13, 14, 15, 16 anos. Hoje mesmo aqui tinha 25 meninas. E o que acontece? Sempre dá uma palavra de estímulo, de oração, de Jesus Cristo para elas, né? E elas são sempre estimuladas
e ouvir a palavra e crescer. Então, isso é um ponto, né? Então ela está usando os dons dela para fazer pessoas conhecerem a Jesus através do quê? Do vôlei e da quadra que a igreja tem aqui, né? Bom, irmãos, nós vamos parar por aqui, não é? Semana que vem vamos falar algumas precauções necessárias em relação ao dom e como descobrir nosso dom. Tá bom? Então, se você tiver interesse de compartilhar, né, esse vídeo com algum amigo seu ou com alguma pessoa que esteja pensando aí sobre como usar os dons na igreja, você pode compartilhar. Eu tenho os estudos aí completos também, né? Aqui a gente está fazendo só uma abordagem bem rápida, mas você pode entrar em contato com a nossa igreja. Nós temos aqui o telefone que é o WhatsApp 19 99 300 6411, ou você pode entrar também pelo e-mail da igreja, né? ibelshadai@terra.com.br. E Belshadai, depois vai sair aí embaixo, né, escrito ibelshadai@terra.com.br. Você pode perguntar, né? E perguntar não ofende. E que nós pudermos, vamos transmitir para você, tanto aí pelo WhatsApp ou também pelo e-mail aí da igreja. Mas nós temos outros canais também, né? O YouTube, você pode assistir os cultos da igreja. Às vezes também vem só as mensagens, né? Você pode também ouvir. E tem também o Instagram e também, né, o Facebook. Tá bom? Se você não fez ainda, você se inscreva aí no canal da igreja. Deus te abençoe. Grande abraço. Em nome de Jesus.